Olá pessoal, me chamo Nelton. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre distorção de amplificadores valvulados. Então, a minha proposta é fazer um circuito com transistores que possa emular a distorção provocada pela saturação de uma válvula. Estudando esse fenômeno de saturação, eu percebi o seguinte: nós temos o sinal limpo, certo? O que é a saturação, pessoal? É quando o amplificador não consegue mais empurrar uma amplitude de sinal na saída. Então, se você pega esse sinal, aumenta ele, amplifica X vezes, levando em conta que o seu amplificador é alimentado com essas tensões simétricas aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho 20 volts, só que a alimentação dele é 10 volts. Então o sinal que ele vai apresentar na saída será cortado. Parece uma onda quadrada dos dois lados. Então, o sinal característico de um amplificador transistorizado saturando é esse. Você tem uma distorção igual nos dois lados. Então, já a válvula, ela não tem esse comportamento, né? Ao invés de limitar dessa forma, ela tem um lado que se assemelha ao transistor até, é uma distorção que corta o sinal assim, só que o outro é desse jeito aqui. Ou seja, você tem essa limitação de amplitude, só que não fica quadrado, ainda fica redondo. Embora não seja uma senoide, né? A senoide ela é um pouco mais bicuda, assim. Então ele vai tendendo a ficar assim, certo? Então, qual é a ideia? É fazer um circuito que tenha muita facilidade de distorcer de um lado, e do outro lado ele deve ser difícil de distorcer, né? Então, qual é a proposta de circuito, pessoal? Aqui nós temos a guitarra, ela que vai nos dar, deixa eu fazer aquele formato aqui muito louco. A guitarra, pessoal, tem o terra e tem a saída de áudio. Essa saída é limpa, né? Temos o timbre ali das cordas, madeira, etc. E esse sinal vai ser dosado. Temos um potenciômetro aqui, que eu vou colocar de 50K. Tudo bem? Que K feio, né? Esse sinal de saída aqui, pessoal, ele vai passar por um capacitor, que vai desacoplar o sinal, né? E aqui eu vou fazer esse circuito aqui embaixo, né? Porque tem mais espaço. Pegar o sinal de guitarra aqui. Terra, né? Na saída desse potenciômetro de volume, que vai dar a distorção, né? Vai ser o nosso ganho. Nós vamos colocar o capacitor de desacoplamento, que será de 1 micro. Pode ser 10. De 1 até 10 vai funcionar bem. E esse sinal vai para uma fonte de corrente. Aqui está a nossa fonte de corrente, que nada mais é do que um transistor e um resistor de emissor. Quanto maior for a tensão na base, maior será a corrente coletor-emissor. Aqui no coletor, você tem um resistor, né? Esse resistor de coletor será 10K. E esse resistor de emissor vai ser em torno de 100 ohms apenas. 100 R. Tudo bem? Então essa relação entre resistores vai me dar o ganho, porque a corrente coletor-emissor será a mesma. Tudo bem? Então se a corrente é a mesma, a tensão nos resistores vai depender da resistência. Então aqui no coletor vou ter uma tensão muito maior do que na base. Quer dizer, do que no resistor de emissor. Tudo bem? Então vamos setar uma corrente, pessoal. Uma corrente inicial aqui.
seja, sem sinal aqui na entrada, nós vamos ter uma corrente inicial tal que a tensão de saída seja a metade da tensão de alimentação. Tudo bem? A tensão de alimentação vai ser de apenas 5 volts. Porque eu quero colocar uma bateria de 9 volts, depois esses 9 volts vão passar por um regulador de tensão, 7805, e daí a gente tem uma tensão fixa ali, né? Tudo bem? Aqui eu vou colocar 47K, e aqui eu vou colocar um tripod de 10K. Por quê? A tensão na base tem que ser tal que haja essa corrente inicial aqui, né? Que nos dê os 2,5 volts, metade da alimentação, tudo bem? E aqui nós temos o nosso primeiro estágio, ele vai amplificar o sinal em tensão, tudo bem? Vai entrar um sinal bem baixinho e vai ser um sinal grandão. Agora, pessoal, que vem a mágica. Nós vamos limitar esse sinal com transistores. Os pedais mais comuns, eles utilizam diodos. Diodo de germânio, que tem uma tensão de condução direta menor, ou diodo de silício, que é o mais comum, né? Que tem uma tensão de condução direta em torno de 0,7. Só que nesse caso, pessoal, eu quero que a tensão limite seja um pouco maior. Eu quero que seja 3 volts. Então esse limitador será ligado diretamente à saída. Porque eu vou usar as características desse amplificador de tensão para gerar essa distorção, pessoal. Vocês já vão entender como que isso vai acontecer. Então, o que é que faz aparecer uma corrente positiva na saída? É o resistor de coletor. A corrente vem aqui de cima, passa por essa ligação e desce por aqui, tudo bem? Então a corrente positiva, quem vai dar é o resistor de 10K. Ou seja, é uma corrente muito baixa. Então, se eu limitar esse sinal em 3 volts do terra para a saída, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um limite de 3 volts aqui. Ou seja, ele vai de 2,5, que é a nossa referência, né? E vai até 3 volts. Atingindo 3 volts, não passa. Então eu tenho que calcular esses resistores aqui, esse divisor resistivo, para que isso não aconteça. O que é meio simples, né? Vocês podem se recordar do divisor de tensão, que era, aqui é o nosso R2, né? E aqui é o nosso R1. Eu tenho o resistor alvo, que é o R2, então o R2 sobre a soma dos resistores, R2 mais R1, isso aqui multiplicado pela tensão de entrada, vai dar a tensão de saída. Tudo bem? Só que aqui, esse transistor só vai conduzir quando a tensão chegar entre 0,6 e 0,7. Então, vou colocar 0,65, que é o meio termo. Então, invertendo tudo isso aqui, a tensão limite será dada por 0,65 sobre o inverso, né, que é o R2, mais o R1 sobre o R2. Isso aqui vai ser a tensão limite. Para esses valores que eu vou colocar aqui, pessoal, nós vamos ter uma tensão de limite de aproximadamente 3 volts. Resistor de base será 1K5. E o resistor de coletor será 5K6. Tudo bem? Então, ok, nós já temos a distorção abrupta aqui, né? Uma distorção bem intensa. Já do outro lado, eu vou colocar o mesmo circuito, só que com um transistor PNP. Então, ligando o coletor aqui na saída, o emissor direto nos 5 volts, e aqui está o nosso divisor de tensão. E ele vai ter a mesma limitação.
Quero dizer, ele também vai conduzir com 3 volts de tensão coletor-emissor. Só que nesse caso é a tensão emissor-coletor, né? Então aqui eu vou ter 1K5 e 5K6. Tudo bem, pessoal? Então qual é a ideia? Se a tensão chegar a 2 volts, né? Ou seja, 2 aqui em cima 3, ele vai começar a limitar. Só que a limitação vai ser mais suave, uma vez que a fonte de corrente ela consegue drenar muito mais corrente, pessoal. Vejam só, a corrente, quando esse cara começar a limitar, a corrente vai vir por aqui e vai descer por aqui. Ou seja, vai ser um momento de corrente negativa. Porque esse estágio ele vai consumir corrente. Tudo bem, pessoal? Então a corrente que ele vai drenar aqui será muito mais intensa do que a corrente positiva